Plim, plim, plim. Aê, 2022, iniciando um novo ano com lives aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, retomando as atividades, iniciando um ano muito especial, um ano de transbordo, um ano de abundância e um ano de prosperidade. O ano de 2021 foi muito especial, um ano também difícil para muita gente, um ano que foi um ano de aprender muitas coisas, de aprender conhecimentos novos. E onde eu estava aqui em casa, organizando o home office, organizando o estúdio para o ano de treinamento, o ano de trabalho que vamos ter agora em 2022. E aí eu encontrei um tema para falar a história do mago. Oi Marília, bom dia, tudo bem? Que legal que você está aqui. Então, hoje eu venho trazer um assunto bem interessante associando a vida do dia a dia com planejamento, com organização. Kelly, bom dia Kelly, saudade de você. E aí, você também teve um ano de 2021 cheio de treinamento, de curso, de aprendizagem. Agora, vamos junto aí, 2022, transbordar. A Kelly é uma maga. Durante o ano de 2021 participou do treinamento Mago da Oratória, tem a varinha branca, excepcional dia para você, Kelly. E hoje eu trouxe um assunto bem interessante, histórias de mago. Eu, nos últimos 30 anos, eu fui executivo em diferentes organizações, seja na iniciativa privada, seja no setor público, e acredito que os últimos 24 anos, onde eu sou um executivo do poder público, eu tenho muitas histórias. E olha só que interessante, eu estava anotando aqui algumas coisas. Eu fui chefe de gabinete, e aí é a história que eu vou contar hoje. Oi, Ana, tudo bem, Ana? Que bom que você está aqui também, seja bem-vinda. Hoje eu vou contar uma história muito interessante, eu vou trazer algumas histórias de mago. Porque falar de oratória, falar de regras, de segredos da oratória. Rosângela, bom dia, seja bem-vinda aqui na nossa live. Falar sobre oratória, falar sobre segredos da oratória, falar sobre alguns conceitos é legal, mas é muito legal também contar histórias. E é uma das habilidades do mago, contar histórias. E eu tenho muitas histórias dos bastidores, daria para escrever muitos livros. Eu estava anotando aqui, eu servi, para vocês terem uma ideia, no setor público, eu servi 7 prefeitos. 7 prefeitos. Um deles era empresário, grande empresário do Paraná, executivo, contador e advogado. E é um grande executivo. Eu fui chefe de gabinete, secretário dele 4 anos. Depois eu servi também um prefeito que era médico veterinário. Depois eu servi um prefeito que era advogado. Eu servi um prefeito que era administrador público, servi um outro prefeito que era empresário e vereador, um outro prefeito que era engenheiro e um grande empreendedor, um grande empresário. 7 prefeitos. E eu ocupei até hoje. Que legal que... Aí, Rosângela, legal, né? Histórias. Então, veja essa história que eu vou contar hoje. Então eu servi 7 prefeitos e eu nos últimos 24 anos eu ocupei 12 cargos de executivo de primeiro e segundo escalão. Então tem muita história, né? História de bastidores. Eu vou contar aqui algumas histórias quando eu fui pela primeira vez almoçar num restaurante francês. Vocês não têm ideia. É coisa de rir muito da experiência de almoçar no restaurante francês e você tem que escolher um prato quando você olha o cardápio, é tudo em francês. Vou contar para você. Mas hoje a história é sobre bagunça e desordem e associar isso com a oratória. E aí nessas histórias que eu tive a oportunidade de ser bastidor, de trabalhar com grandes executivos, com grandes empresários e servir eles, no bastidor tem muitas histórias. Porque eu era o elo entre o prefeito e o povo, e o cidadão. Então, antes de chegar no prefeito, a pessoa tinha que passar por mim, eu era chefe de gabinete. Mas eu fui também secretário, e daí como secretário eu servia também a população e tinha que tomar decisões com o prefeito. Então como que eu tomo uma decisão, como que eu faço o prefeito
ser persuadido de uma ideia que é nossa, da nossa secretaria, e convencer o prefeito de que aquilo é bom. Então, como que convence um empresário? Como que convence um médico? Como que convence um advogado? Como que convence um administrador? Como que convence um empreendedor? E como que convence um engenheiro? Para alguns eu preciso 20 minutos. Para outros eu preciso 20 segundos. Com 20 segundos eu convenço um. E o outro, às vezes, eu posso ficar 2 horas e não consigo convencer ele. Qual a diferença de você convencer um prefeito que é empresário, ou que ele é médico, ou que ele é advogado, ou que ele é engenheiro? Vou contar algumas histórias para você. Mas essa história que eu vou contar hoje, ela aconteceu entre o ano de 2000 e 2004, que eu era chefe de gabinete do prefeito. Para vocês terem uma ideia, ó, só para vocês verem o cenário, naquela época o município de São José dos Pinhais tinha 190 mil habitantes. Hoje tem 350 mil. Então eu acompanhei desde o ano de 1998 até hoje. Então, de lá até hoje, eu ocupei mais de 12 cargos executivos, sendo 5 vezes secretário municipal e 7 vezes diretor-geral, entre o primeiro e segundo escalão. Daí os caras dizem assim, Giovanni, você é um puxa-saco, você é um político profissional. Deixa eles falar o que eles quiserem. Eu tenho histórias, tenho livros. E aí eu vou contar para você um pouco desses bastidores. E a história que eu vou contar hoje é muito interessante. Vai servir para você porque ontem eu estava trabalhando aqui em casa. E aí você vai perceber que isso pode ser útil para você. Essa história, ela é uma história muito interessante. Na época, para vocês terem uma ideia como que era o meu cenário, o município ele estava entrando no processo de industrialização. E daí o município se tornou o terceiro polo automotivo do país. Então era um grande município. E eu sempre associo da seguinte forma, sabe como é que eu faço? E aí a visão do mago, que eu quero mostrar para você, e eu ensino isso para minha equipe. Eu lembro que quando eu estava dentro do gabinete, quando eu estava dentro do paço municipal, do salão do gabinete do prefeito, eu sempre associei esse lugar como um castelo. Eu sempre imaginava se eu tivesse há 600, 700, 1000 anos antes do que nós estamos hoje, eu associaria que o prefeito era o rei daquele tempo. Aquele rei que tomava decisões sobre aquele povo, sobre aquele local, sobre aquele império, sobre aquele reinado, as decisões do rei eram estendida para toda a comunidade. E eu sempre associei isso. O lugar onde eu trabalho é um castelo. Eu sempre trabalhei dessa forma. Então eu procurei sempre trabalhar de forma nobre, porque eu estou dentro de um castelo. E ali dentro, naquela sala, está o rei, que é o prefeito, ou que é o executivo principal da organização da empresa onde eu trabalho. E se eu sirvo esse rei, se eu sirvo esse executivo, eu procuro ser o mais nobre possível. E isso me levou muitas vezes a ocupar os melhores cargos, a ocupar as melhores posições. Naquela época, o salário hoje, para você ter uma ideia do ambiente que eu vivo e do ambiente que eu vivia, o salário que eu recebia na época, o equivalente hoje é 15 mil reais. Então, se você tiver uma ideia, durante 4 anos eu recebi esse salário como executivo, que é o salário de hoje aproximadamente, aí tá em torno de 15 mil reais, só para você entender o cenário, tá bom? Para você entender como que era o ambiente, e como que eu tomava as decisões, e como que tomavam as decisões o executivo. Então, dentro dessa experiência que eu quero contar para você hoje, eu lembro que eu sempre procurei ser o mais organizado possível, de trabalhar dentro de um horário específico, então eu sempre chegava cedo, e eu vou contar várias histórias sobre isso, de chegar cedo, de sair tarde. Então 6 horas eu já estava no gabinete, já estava no castelo. Muitas vezes o almoço era por ali mesmo, e às vezes 7, 8 horas ia embora, porque o prefeito ficava lá despachando, assinando coisa até depois do horário. Então o castelo ficava em atividade das 6 da manhã, muitas vezes até as 10 da noite. E nós estávamos lá. Durante 4 anos eu fiquei dentro do castelo ocupando essa posição, entendendo como funciona, atendendo as pessoas. E aí eu vou trazer algumas histórias sobre isso, de pessoas que não queriam falar comigo, só com o prefeito, e depois foram entendendo que o processo, como que funcionava essa comunicação. Mas a história que eu quero contar para você tem a ver com isso aqui, ó. E olha só isso aqui. Papel, olha isso. Para você ter uma ideia, ó, aqui no lado eu tenho uma estante
com livros. Ali na frente tem outra estante e aqui dentro tem outra estante. Eu devo ter mais de 700 livros. E além dos 700 livros, eu uso também o Kindle. Então aqui dentro do Kindle, da Amazon, eu coloco os e-books. Então aqui dentro tem uma grande quantidade de livros também. Só que o que acontece? Como que eu faço quando eu estou estudando? O ano passado foi um ano que eu li muitos livros. Então eu uso folhas. Cada vez que eu estou lendo um livro, então se eu estou lendo um livro aqui, qualquer um dos livros que eu estou aqui lendo, esse livro, por exemplo, vou pegar esse livro aqui, que é um livro muito especial, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman, o Prêmio Nobel da Economia. Quando eu estou lendo esse livro, o que acontece? Eu vou fazendo um resumo. Eu vou fazendo um resumo do livro, vou pegando os temas, as partes principais do livro e anoto, e vai gerando folhas. Folha. E aí, essa parte que eu fiz o resumo do livro gera para mim uma série de conteúdos e uma série de informações importantes para que eu possa tomar decisões relativas à minha função de executivo, de líder, de gestor. Só que isso, ao longo do tempo, vai gerando isso aqui, ó. Tudo isso são resumos de livros, de curso, de treinamento, de material que eu fui estudando. Por amor, chegamos cedo e saímos tarde. A vontade é realizar bem feito. Né, Rosângela? A gente chega cedo, sai tarde e muitas vezes as pessoas não entendem. É verdade, a gente faz isso. E isso faz uma grande diferença. Aprendi isso lá com as leis do triunfo de Napoleão Hill há muito tempo, bem no início da minha carreira. Isso me oportunizou muitas vezes oportunidades de primeiro e segundo escalão nas organizações. Mas, então, o que eu estava mostrando aqui para você? Ontem, e eu estava aqui em casa, arrumando o home office, e aí eu vi aquelas pilhas de papel, e aí eu quero trazer o assunto da aula de hoje, que é uma aula bem breve, e eu quero mostrar para você o que eu aprendi com o prefeito, como chefe de gabinete dele. Quando eu vi a pilha de papel, eu tinha várias pilhas de papéis, estava numa estante, que eram esses papéis aqui, Eu escrevi 2 livros físicos e tenho 4 e-books que eu escrevi. Então eu tenho o assunto sobre o livro Escolhido, eu tenho o assunto sobre o Dr. Medo, que estuda a inteligência emocional, principalmente a emoção do medo. Eu trabalho oratória, eu trabalho em gestão pública, sou especialista em saúde pública, tenho experiência em gestão de inúmeras atividades dentro do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Então, é muitas áreas de conhecimento e muitas áreas que têm papel. Então, quando eu estava ontem olhando esses papéis, eu lembrei da história de um prefeito, que foi fundamental para que eu aprendesse a organizar as minhas ideias e organizar o meu material de estudo e o meu material de conhecimento. Eu lembro que quando eu cheguei para trabalhar com esse prefeito, ele é um empresário extremamente importante, eu não vou falar o nome dele porque eu não pedi autorização, porque eu vou contar os bastidores do mago. Os bastidores meu, como executivo, como funcionário, como empreendedor, como servidor, e vou contar da experiência que aprendi com esse homem, com esse executivo, com esse prefeito. Todas as experiências que eu aprendi com ele e o quanto eu cresci aprendendo, trabalhando com ele. E eu lembro que esse prefeito, ele tomava decisões muito rápidas. A cabeça dele, a gente dizia, né, o motorista dele dizia assim, Giovanni, o prefeito tem uma chispa a mais. E eu dizia, é verdade, ele tem uma chispa a mais. O que significa uma chispa a mais? O cérebro dele pensa mais rápido. O cérebro dele pensa de um jeito diferente. Então, eu procurava o tempo inteiro moldar e entender como que ele trabalhava para trazer isso para a minha experiência de vida também. Então, como ele tinha uma chispa a mais, os processos decisórios dele, a forma como ele tomava decisão, a forma como ele agia emocionalmente, eu fui moldando, fui aprendendo com ele tudo aquilo que ele tinha de bom. E eu lembro que eu cheguei uma vez, e isso foi uma coisa que marcou muito para mim, nós tínhamos toda uma equipe no gabinete, devia ter lá mais 5, 6 pessoas, além, eu era o chefe de gabinete, eu era o secretário de governo, e daí tinha uma equipe de secretárias, que colocava em ordem todos os documentos, todos os processos que vêm. Tem pilhas igual essa que todo dia o prefeito assina, que ele tem que assinar. Mas tem papéis
que fica em cima da mesa dele. E sempre tinha na mesa dele uma quantidade igual essa de papel. E aí eu lembro que um dia eu tentava entender aquela pilha de papel, ele não estava lá, e eu fui dizer assim, cara, eu vou mexer nesses papéis do prefeito, que bagunça é essa? Esse monte de papel aí. Quando eu coloco a mão nos papéis para ver o que tinha, ele chega e diz assim, não mexe aí, Giovanni, não mexe aí. Eu digo, pô, prefeito, eu ia dar uma olhada aí na sua mesa, esse monte de papel que tem aí, que bagunça é essa? Ele diz assim, não mexe aí, deixa assim, não mexe aí. Ó, vou dar uma ordem para você, nunca quero que você mexa nessa pilha. No primeiro momento eu fiquei pensando assim, mas, cara, por que ele não quer que eu mexa nessa pilha, né? Que droga de papel é essa? O que tem isso aí? Isso é uma bagunça. Eu queria pegar e botar em pastinha, eu queria pegar uma pastinha e colocar uma pastinha para documento disso, uma pastinha para documento daquilo, uma pastinha disso, uma daquilo. E eu não entendi na época por que ele não queria que eu mexesse naquela pilha. Mas tudo bem, eu estava recém começando a trabalhar com ele, a ordem dele é essa, mas eu disse assim, eu não sei como é que ele consegue se entender com essa bagunça aí. Mas ao longo do tempo, conforme eu fui trabalhando com ele estava lá despachando as coisas rapidamente, conversava com uma pessoa, despachava, liberava, assinava rapidamente, e às vezes em quando vinha alguma pessoa na sala dele que ele ia naquela pilha de papel, e ele pegava daquela pilha de papel, ele pegava um papel específico e começava a falar com a pessoa. E ele ia certinho na pilha de papel e pegava aquele papel. E eu ficava olhando ele com aquilo, como é que ele sabe que aquele papel está ali naquele lugar? E ficava observando ele. Aí ele pegava, conversava com a pessoa, despachava aquele documento, e às vezes quando ele pegava e colocava o papel de volta na pilha, e às vezes ele dava o papel para aquela pessoa, às vezes ele colocava alguma coisa escrita no papel e dava para mim dar o encaminhamento para aquele papel, e assim ia indo. Às vezes chegava uma pessoa que eu nunca vi na vida, veio conversar com ele, uma pessoa que eu nunca vi na vida, e a pessoa dizia assim, ô prefeito, lembra aquele negócio, aquela situação? Ah, lembro! Aí ele ia lá na pilha de papel, pegava aquele papel, começava a conversar com a pessoa, escrevia alguma coisa e dava o papel para a pessoa, e ele sabia exatamente o que estava em cada uma daquela pilha, ele sabia exatamente o que era cada um daqueles papéis, ele sabia onde estava. E eu comecei a olhar e comecei a procurar entender e dizer assim, cara, que interessante isso, que tipo de entendimento que ele tem sobre os papéis. E aí eu entendi uma coisa que eu quero apresentar para você hoje sobre bagunça e desordem. Bagunça é quando você não sabe o que tem nessa pilha de papel. Eu tenho, por exemplo, onde eu estava, a minha estante estava ontem uma bagunça. O que significa, Giovanni, a sua estante onde estava uma bagunça e agora está em desordem? Estava o seguinte, alguém veio mexer aqui nos meus papéis, que eu não disse, não mexe aí. Queria ele falar para mim, não mexe aí, Giovanni. Porque se eu mexesse na desordem, eu transformaria a desordem dele em bagunça. Se eu pegasse todos os papéis que estão aqui, botasse em pastinhas, provavelmente ia virar uma grande bagunça. Mas os papéis que estão aqui, que ele sabe o que é uma desordem. Está fora de uma ordem, mas eu sei que papéis são e o que estão ali. E ontem eu tive pelo menos umas 3 horas organizando aqui a minha bagunça. O que eu fiz, Giovanni? Ó, eu separei esses papéis aqui, tudo isso aqui é conhecimento e material sobre oratória. Então eu peguei tudo que está aqui, é material em desordem, mas eu sei agora cada um dos papéis que está aqui, os livros que eu li, o treinamento que eu fiz durante os anos de 2020 e 2021, tudo que eu fiz nos 2 últimos anos está aqui, sobre oratória. Então separei e botei de um jeito na pilha. Esse conhecimento que está aqui, ó, esse conhecimento que está aqui é sobre o livro escolhido. Material sobre o livro escolhido. Então eu separei de um outro jeito e coloquei numa ordem diferente, virei. Isso aqui é sobre saúde pública. Estudo sobre saúde pública, já que eu sou gestor, sou administrador de um grande hospital público. Então isso aqui é sobre saúde.
E aí eu separei a bagunça, eu separei em 1, 2, 3, 4, 5 pilhas de desordem. Pois bem, agora eu pego essas 5 pilhas e vou colocar ali na estante, cada uma delas numa ordem. E se eu precisar alguma coisa sobre saúde, eu sei cada um dos papéis que está aqui. Porque eu passei um por um deles e fiz uma pilha que eu coloquei fora, que não servia mais. E aí eu comecei a fazer, a partir dessa pilha aqui, eu comecei a colocar alguns papéis que estavam em duplicidade, eu coloquei fora. Outros eu consegui juntar em 2 e fiz um resumo. E eu peguei aquilo que estava em bagunça, eu coloquei numa desordem. Mas nessa desordem eu posso, se eu quiser agora, colocar numa caixinha para ficar mais bonito, mas posso deixar assim também, que está à minha mão. Então, por exemplo, ó, aqui ó, é um estudo que eu estava aprendendo sobre as chaves do poder do Tony Robbins. Que eu estava vendo algumas chaves que ele usa da oratória para os treinamentos dele presenciais, que são diferentes do treinamento online. Então, eu sei que esse material do Tony Robbins está aqui. Então, se eu precisar e eu lembrar de alguma coisa que eu estou fazendo do Tony Robbins, eu venho aqui na minha pilha, pego o papelzinho, eu sei. Então, o que eu faço? De tempos em tempos, eu faço uma olhada agora nessa lista que está aqui e eu consigo, a partir dessa desordem, eu consigo pegar um papel que é interessante para mim. E com isso eu aprendi, e o prefeito conseguia despachar em questão de segundos. Ele ia na folha certinho, no lugar certinho, ou ele pegava rapidamente, dava uma folhadinha, pegava o papel e aquele papel era discutido com a pessoa. Em fração de segundos ele resolvia. E essa pilha, ao longo do tempo eu fui aprendendo com ele também, que às vezes enquanto ele parava lá e ficava o dia inteiro no gabinete, a pilha diminuía, ele deixava a pilha quase zerada. Ele despachava tudo aquilo que estava na pilha. Passava um tempo, a pilha ia crescendo de novo. Passava um tempo, a pilha diminuía. Ele dava uma força-tarefa para aquela pilha e ele colocava. Da mesma forma, eu posso dar uma força-tarefa nessa pilha de desordem, eliminar aquilo que não serve, pegar o conteúdo que é mais relevante, classificar ele e fazer uma nova folha fazendo resumos. E dessa pilha eu diminuo. Então, conforme eu vou aprendendo e vou colocando material na pilha, eu vou colocando em ordem o conhecimento que eu aprendi com esse prefeito. E o que isso tem a ver, Giovanni, também com oratória? Eu vou associar agora bagunça e desordem. Eu vou associar agora com improvisado e de improviso. Muitas vezes um orador, muitas vezes você como mago, você vai ter que falar de forma de improviso. E qual que é a diferença de improviso e de improvisado? É a mesma coisa da pilha de papel bagunçada ou desordem. O que é uma fala de improvisada, Giovanni? Ó, eu tenho muito conhecimento, muita informação que eu vou aprendendo nos cursos, nos livros, no treinamento. Se eu pegar e achar que eu sou o cara, se eu pegar e achar que eu tenho conhecimento suficiente, que eu não preciso criar uma ordem, se eu achar que eu sou o cara que estou preparado, que eu não preciso criar um roteiro, achar que eu sou acima da média e com isso não preciso me preocupar com nada disso, eu posso cometer um grande erro, que é a mesma coisa da bagunça. Eu vou para um determinado lugar, por exemplo, às vezes acontece formas de fala de improviso. Eu tô lá trabalhando, daqui a pouquinho chega lá assim, Giovanni, a TV tá aí, quer falar com você. Giovanni, a rádio tá aí, quer falar com você. Giovanni, estão chamando você para uma reunião lá não sei aonde. Giovanni, tem alguém aí que veio visitar você e quer conversar com você. Giovanni, e eu não sei o que é o assunto. Então, se eu pegar simplesmente achar que eu estou preparado, que eu sou o cara que tenho muito conhecimento, que eu não preciso me organizar um pouquinho antes para falar, eu vou lá falar, por exemplo, com o cara da imprensa e ele vai fazer algumas perguntas e eu, mesmo sabendo todas as coisas, naquele momento eu não tenho a informação que é necessária. Então, quando eu vou falar de forma improvisada, significa que eu não organizei nada, eu simplesmente fui. E quando eu chego lá, eu vi que está todo mundo de terno e eu estou de camiseta,
camisa polo, eu não estou vestido adequadamente. Ou eu vou indo de forma improvisada e eu vou lá e o cara quer saber informações específicas sobre o que está acontecendo nesse momento com a instituição, com o hospital, com as informações necessárias para esse momento. E eu não me preparei, eu não peguei nenhuma informação. E aí ele começa a fazer pergunta para mim, e aí eu não sei responder, e aí eu vou começar a falar nada com nada, e a minha fala vai ficar desconecta, vai ficar uma fala bagunçada, vai ficar uma fala improvisada. E qual que é a forma de falar de improviso mesmo que eu não sei quais são as perguntas que a pessoa vai fazer? A pessoa chega e diz assim, ó, Giovanni, o cara da TV tá aí. Aí eu posso, antes de ir até ele, eu vou dizer assim, que TV? Quem é o cara que tá aí? A fala, você perguntou para ele se a fala é ao vivo, é gravada? O que ele quer saber? Pergunta para ele, para mim, faz favor. Aí a pessoa vai lá, rapidamente liga para ele, fala com ele, ele vai assim, não, Giovanni, olha, ele quer os números, quer saber como que tá essa semana, como que tá as coisas. Então, beleza, daí eu chamo rapidamente alguém da equipe e digo assim, cara, como é que tá? Eu faço 5, 6 perguntas e pergunto, pego uma folha, eu pego uma folha em branco, que nem essa aqui, dobro ela no meio rapidamente, em questão de 2 minutos. Eu pergunto assim, como que tá? Como que tá isso? Como que tá aquilo? Como que tá isso? Que informação é essa? Pá. Pega umas 5, 6 informações. Como é o nome do repórter que tá aí? Ah, o nome do repórter que tá aí é o João. Qual TV que tá aí? É a TV tal. Qual que é o nome do programa dele? Ah, o programa dele é tal. Beleza, então eu tenho o nome do cara, tenho o nome da TV, tenho o nome do programa e algumas informações que são importantes para que ele possa ter informação minha. Então, quando eu vou falar com ele, eu vou com o papelzinho na mão, eu vou com o roteiro daquilo que eu vou falar. Aí eu chego lá, daí, João, tudo bem? Ele, ô, Giovanni, tudo legal? Eu já vou informal, mas eu já chego, João, tudo bem? E aí, que legal, tudo bem? Daí eu já cumprimento câmera também. Aí eu sei o nome da TV, eu sei o nome do programa, daí eu pergunto, você vai estar fazendo gravada ou é ao vivo? Daí vai dizer, não, Giovanni, nós vamos falar ao vivo. Tá bom, quem que tá lá no outro lado? Quem tá lá no programa que a gente vai falar? Ah, quem tá lá no programa é o Manuel. Ah, bem legal, escreva aqui, Manuel. Então, legal, nós vamos conversar com o Manuel. E o que é o programa? Quanto tempo vai ser, Giovanni? Nós vamos entrar no ar e a gente vai falar 5 minutos. Tá bom, 5 minutos. Então, eu tenho uma ideia que eu vou falar 5 minutos. Eu tenho algumas informações que são importantes aqui. E eu tenho também algumas informações dos últimos 15 dias, dos últimos 30 dias, que são importantes, que vai fundamentar a minha mensagem na hora de eu fazer a apresentação para minha fala. Entende? Essa é a diferença de falar de forma improvisada, que você não pegou nada, e você falar de forma de improviso. Você já sabe o nome do cara, você já sabe o nome da TV, você já sabe o nome do programa, você já sabe o nome da pessoa que você vai falar lá. Então, bagunça e desordem é muito parecido com a fala na oratória de forma improvisada e de improviso. Um mago nunca fala de forma improvisada. O mago fala de improviso, plim, plim, e ele está sempre preparado para falar de improviso. Então, essa é a mensagem que eu queria contar para você hoje, essa história da experiência que eu vivi como mago nos bastidores de um gabinete de um prefeito que me ensinou a diferença de desordem para bagunça. E a gente consegue trabalhar com desordem e achar papéis bem rápido. Tudo bom, Janaína? Bom dia, que bom que você está aqui. Então, ó, eu vou trazer todo dia, agora, às 7h05 da manhã, eu vou trazer histórias do mago. Histórias que eu vivi nos bastidores, como executivo, como empresário, como professor, como mago, trazer para você aqui. No dia 8 de fevereiro eu vou lançar o meu treinamento Mago do Oratório. O treinamento está pronto, está organizado aqui. São 3 módulos. O módulo 1, o arquétipo do aprendiz, a fundamentação. Módulo 2, arquétipo do iniciado, o empoderamento. E o módulo 3 é o arquétipo do mago, a transformação. Por quê? Porque eu entendo que falar em público é uma ferramenta. Mas chegar aqui na frente de você, na frente de uma pessoa, de 10, de 100, de 1 milhão, é mais que só oratória. Precisa fundamentação, precisa empoderamento e precisa transformação. E eu, ao longo dos anos da minha experiência como professor, como executivo, aprendi muitas coisas e eu criei um método.
E o meu método tem energia, tem experiência e tem método. E que é o que eu vou apresentar para você. E nós vamos ficar durante todo o ano de 2021 aprendendo, então, o arquétipo do aprendiz, o arquétipo do iniciado e o arquétipo do mago, para que você receba a sua varinha branca e chegue ao mago varinha preta, com esse conhecimento que é transformador e que transformou minha vida. Então, às 7h05 da manhã eu vou trazer histórias. E por que 7h05, Giovanni? Porque 7 mais 5 é 12. 1 mais 2 é 3. E 3 é o número que Deus rege o mundo. Vou mostrar para você isso também. O número 3 é o número que Deus rege o mundo. O mundo é regido pelo número 3. O número 3 é o número da comunicação. O número 3 é o número do mago. A Trindade. A primeira palavra dita e o mundo se criou quando Deus disse, haja luz. E a primeira palavra dita foi luz. Tem 3 letras. E eu vou mostrar para você, então, histórias do mago. Bem-vindo, que bom que você esteve aqui. E amanhã, às 7h05, venha aqui conhecer mais uma história do mago. Valeu? Ei, tenha um excepcional dia. Plim, plim, plim. Um excepcional dia para você, que a sua vida seja uma vida de transbordo, de prosperidade, que esse ano de 2022 ele possa ser muito especial para nós. Eu acordei hoje 4 horas da manhã e fui tomar banho gelado, tomei meu café, fiz a meu boot, a minha oração, com a posição que eu vou mostrar para você aqui também durante essas semanas, a minha posição de vitória. E eu vou mostrar para você como que o cérebro funciona. O cérebro ele funciona com matéria e com energia. E a matéria é pensamento, é imagem, e nós, muitas vezes, essa matéria somente não é suficiente para nos levar para outros lugares, para transbordar, para prosperar. E só a energia também não. Mas quando eu tenho a matéria e a energia, eu consigo fazer muitas coisas. Eu jamais imaginei chegar onde eu chegaria. Eu jamais imaginei estar nos lugares onde eu já estive. Eu jamais imaginei estar em castelos. Jamais imaginei voar o oceano do jeito que eu já viajei 3 vezes. Jamais imaginei pisar na Europa. Já fui 3 vezes à Itália. Então, Deus me proporcionou muitas experiências. E eu entendo que agora é um tempo de contribuir. Esse ano é o ano do transbordo. É o ano que eu vou ajudar você a alcançar também os seus sonhos, seus objetivos, suas metas, a partir das experiências daquilo que eu já vivi. Então eu acredito que eu estou preparado para ser o seu treinador. Eu acredito que eu estou preparado para ajudar você a entender como sair da posição de aprendiz e ir à posição de mago. A entender como funciona os segredos da oratória. E a oratória é uma chave. A entender que você é especial. Entender que você é um general do reino. Entender que tem 3 níveis, tem 3 céus. O primeiro somos nós que governamos. O segundo céu, onde estão potestades e principados. E o terceiro céu, onde estão Deus, seus anjos, arcanjos. E eu vou contar algumas histórias. Por exemplo, a história que eu tive a visita de anjos que já me visitaram. Vou contar uma história, estava conversando ontem com a minha esposa e com meus filhos, sobre a experiência que eu vivi de uma presença quando Miguel veio me visitar. E a experiência transformadora que foi na minha vida. Plim, plim. Histórias de mago. Tem muitas histórias para contar para você. E essas histórias não são para edificar a minha vida. São testemunhos da minha vida para edificar a sua vida. Minha vida a serviço de outras vidas. Boas novas até os confins da terra, transformando vidas pelo poder da oratória. Esse é o meu objetivo aqui, tá bom? Então, que bom que você esteve aqui. Juarez, seja bem-vindo. Rosângela, Janaína, Rogério. Tá bom? Todos que vocês estiveram aqui comigo nesse momento, convida aí amanhã mais 2 pessoas e amanhã tem mais uma história do mago. Durante o dia eu vou saber qual a história que eu vou contar amanhã. E eu espero você amanhã, 7h05 da manhã. Valeu? Namastê. O Deus que habita em mim
saúda o Deus que habita em você. Plim, plim, plim. Até amanhã.